irmã adventista do sétimo dia na Igreja Universal do Reino de Deus em busca de cura. Isso mesmo, esse é o tema do vídeo de hoje, que eu espero que você fique do começo até o final, porque esse testemunho vai te surpreender. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse testemunho nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados. Bora pro vídeo. Já me conta aqui nos comentários se você faz parte dessa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, ou se porventura em algum momento você visitou essa igreja. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi a impressão que você teve dela, a sua experiência lá, como foi. Olha só, eu vou falar coisas aqui que eu sei que eu vou ser bastante criticada, mas para quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo, já percebeu o quanto eu tento ser sincera, verdadeira nos relatos que eu dou aqui, nas coisas que eu já passei, que eu já vivi. E não vai ser diferente no vídeo de hoje. Talvez por essa introdução você já percebeu que a personagem, que a pessoa desse testemunho se trata de mim, não é isso? Isso mesmo. Eu sou a irmã adventista do sétimo dia que foi até a Igreja Universal do Reino de Deus em busca de cura. Não sei se você já viu o meu testemunho, mas se ainda não viu, procura aqui no canal, que é um dos primeiros vídeos aqui do canal, eu contando o meu testemunho de conversão, tá certo? Mas olha só, na minha trajetória cristã, eu passei pela Igreja Católica, isso ali nos meus 15, 16 anos, porque eu nasci numa família denominada católica, mas não praticante. Tanto é que do meu nascimento até os 15, 16 anos, a única vez que eu pisei na igreja católica foi aos 5 anos de idade para ser batizada. Então, nessa trajetória em busca da verdade, em busca de conhecer mais o Evangelho, eu passei pela Igreja Católica na minha juventude, passei pelas Testemunhas de Jeová, passei pela Igreja Batista, a primeira Igreja Batista, até chegar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ali em 2021, no dia 25 de dezembro de 2021, eu fui batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira, dia 24, ou seja, amanhã, na quarta-feira, eu completo 3 anos de batismo nessa igreja para a honra e glória do nome do nosso amado Jesus Cristo. Mas, como eu não tinha uma religião praticante, eu e minha família, a gente não frequentava a igreja católica, não frequentava igreja nenhuma, mas desde que eu me entendo por gente, minha mãe sempre nos levou a casas de reza, aos rezadores. Aqui no interior é muito comum a gente encontrar rezadores e rezadeiras, é assim que se chama por aqui. Então a gente não podia ter uma dor de dente, que a minha mãe corria logo para nos levar para um rezador, para ele rezar ali, curar. E de fato, a dor de dente passava, sanava e não voltava a doer. Eu costumo dizer que tudo tem relação com a fé. Desde o momento em que a partir do momento que você acredita que algo vai dar certo, esse algo, ele tem tudo para dar certo, porque é o teu coração, a tua fé está sendo depositada naquela ação. Lembrando que só quem pode realizar os milagres, as nossas necessidades, de fato, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, tá? Então, lembrando aqui de um episódio que eu fui passar por uma cirurgia há pouco tempo e o médico perguntou se eu queria passar por essa cirurgia dormindo ou acordada. E eu disse para ele que eu queria passar pela cirurgia dormindo. Então, ele me deu um comprimido pequenininho. Momentos antes da cirurgia, a assistente dele chegou para mim com um comprimido bem pequenininho, azul. E eu olhei para aquele remédio e eu ri. E olhei para ela e disse: essa coisinha tão pequenininha vai me derrubar? E ela disse: vai sim. E eu não acreditei que aquele comprimido pudesse me fazer dormir e ficar ali inconsciente. Eu tomei o comprimido e cerca de 4 ou 5 minutos depois, esse foi o tempo que a assistente falou que eu apaguei.
Porém, no momento que me tiraram da recepção da cadeira para me levar para o ambulatório, eu acordei ali na sala de cirurgia, estava sendo preparada para passar pela cirurgia e eu escutei tudo, eu vi tudo na cirurgia. Meu esposo foi me buscar, voltei com ele para casa conversando, não dormi o dia inteiro. Então, assim, o médico ficou muito surpreso pelo fato do remédio não ter tido o efeito no meu organismo, sabe? E ele disse que pessoas, homens de porte muito grande, já foram derrubados com aquele comprimidinho tão pequenininho. Por isso que eu digo, tudo aquilo que você deposita sua fé, Deus tem o poder de realizar. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo aquilo que você deposita sua fé, Deus ele pode realizar os milagres. E a nossa fé é o que move a mão de Deus, tá certo? Então quando a minha mãe me levava ali no rezador, que ele rezava e a dor era sanada, eu tenho consciência, plena consciência que foi Deus que operou o milagre ali. Eu tenho plena certeza disso. Então eu quis trazer aqui esses exemplos para você entender um pouquinho da minha infância, da minha juventude, de como tinha essas questões místicas, não é? E aí, em 2021, fui batizada em dezembro. Em 2022, eu fui acometida por uma enfermidade que, de acordo com os médicos, não tem cura, que é a famosa fascite plantar, que é uma inflamação que ela ocorre na membrana que reveste o corpo humano. Essa membrana fica entre a pele e o músculo e ela pode sofrer inflamações. E quando essa inflamação ela dura por muito tempo, ela se torna uma fascite, né? É uma inflamação constante que para a medicina não tem cura. Entre todas as partes do corpo humano, a pior parte que pode ocasionar essa inflamação é na parte da face dos pés, né? Na planta dos pés. Porque é onde a gente deposita todo o nosso peso, né? A gente precisa dos pés para ficar em pé, para caminhar. Então, todo o peso está ali sobre aquela parte da membrana. Eu comecei a sofrer com essa enfermidade em 2022, logo após ser batizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, eu conversando com a minha mãe me sugeriu a ir até a cidade dela para passar por um rezador que estava muito famoso lá nessa época. E muitas pessoas estavam indo para ele, vinha gente de fora para passar com ele e se consultar, né, com ele e receber ali os tratamentos. E eu cogitei a possibilidade de ir até esse rezador. Porque a minha situação estava muito, muito séria. Eu não conseguia ficar em pé na pia para lavar os pratos, para lavar a louça. Eu precisava sentar num banco para lavar a louça. Meu esposo me deu de presente uma lava-louça. Inclusive, você que é a mulher, peça uma lava-louça para o seu esposo, tá certo? Peça, explique para ele a importância da mulher ter uma lava-louça, porque, gente, é uma mão na roda. Sabe a máquina de lavar? Você coloca a sua roupa ali, né? E vai cuidar das suas coisas, fazer almoço e tal. A mesma coisa é a lava-louça. É uma mão na roda para uma dona de casa, tá? Então ele me deu a lava-louça para me poupar daquele tempo todo que eu ficava ali em pé, na pia. E aí eu tava ficando já desesperada, eu sempre em oração, pedindo a Deus, clamando a Deus que Ele me desse a cura. E se passou um ano e a cura não veio e eu estava desesperada. Eu fui para médicos, tive diagnóstico, fiz tratamentos e não tive o resultado esperado, porque tem tratamentos paliativos que amenizam as dores, né? Só que no meu caso, eu acho que eu fui acometida pela enfermidade por conta de estresse, nervosismo, que ela pode também ocasionar por esses fatores, tá? E eu não sentia melhora nenhuma. E aí fui pesquisar na internet sobre cura, né? Sobre a doença e tal. E ali eu vi alguns vídeos da Universal, não com o mesmo problema que eu estava passando, mas com outros problemas, pessoas dando relatos que estavam com doenças terminais e foram para a Universal, fizeram o tratamento que o bispo recomendou ali e tudo mais e ficaram curadas. Aquilo me encheu os olhos, porque para mim foi uma esperança, porque de um lado eu não quis ir para o rezador porque eu sabia que era algo que Deus não aprova.
Mas de contrapartida, eu pensei em ir para essa igreja, porque eu pensei, eu vou estar no templo, eu vou estar numa igreja que invoca o nome do Senhor, né? E não o nome de santos. Então eu vou lá nessa igreja, vou ver como é o tratamento e tudo mais. Botei no meu coração que eu iria e fui. E antes de ir até a igreja, eu resolvi ligar para saber os horários de cultos, né? E quando eu liguei, o atendente ele me perguntou qual era o meu tipo de problema. E eu falei para ele que seria uma enfermidade. E aí ele disse o seguinte: olha só, nós temos o culto na sexta-feira, toda sexta-feira ao meio-dia, temos o culto de cura e libertação. Venha e traga uma rosa vermelha. Aquilo já me acendeu um alerta no coração, sabe? Quando o Espírito Santo fala com você, aquilo já me acendeu um alerta. E eu fui atrás dessa rosa vermelha. Na sexta-feira pela manhã, fui atrás dessa rosa, comprei a rosa, fui até a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu percebi que já tinham rosas vermelhas sendo vendidas na porta da igreja. E aí eu pensei, nossa, então é algo comum, né? Todo mundo que entra aqui tem que ter a rosa. Mas já cheguei com a minha rosa e me direcionei até a entrada. Na entrada eu já vi uma moça com um caderno na mão. E ela perguntou se eu me atendeu muito bem e perguntou se eu queria deixar ali o meu pedido de oração. E obviamente que eu deixei, né? Então coloquei ali o meu nome completo que ela pediu e os pedidos de oração. E eu fui colocando, né, os pedidos de orações ali naquele caderno, entreguei para ela e entrei. Na hora que eu entrei, eu não sei se você já foi até um terreiro de Umbanda. Não sei se é terreiro de Umbanda que fala, mas sabe aquelas casas de Xangô que fala? No interior tem muitas essas coisas. E onde eu morava existiam 3, né? Onde eu morava com os meus pais, na minha infância e adolescência, tinha 3 casas dessas. Uma casa ficava na rua de trás da minha casa, a outra ficava na rua da frente, e descendo a minha rua tinha mais uma casa de Xangô, que o povo chama casa de catimbó, né? Eu não sei qual é o termo certo, né? E qual é o termo pejorativo. Tem um termo que é errado falar, né? Mas, pois bem, eu fui. Na minha infância, muitas vezes eu ia até a frente desses lugares com as minhas amigas para pegar doce. E quando eu entrei na Igreja Universal, o cheiro que veio às minhas narinas e me trouxe a lembrança foi aquelas casas de Xangô. Gente, eu não sei o nome não. Coloca aí embaixo nos comentários que eu quero saber se na região de vocês é chamado também por esse nome. Eu senti esse cheiro muito forte. E me veio à minha mente esse ambiente, sabe? Que ficou na minha memória lá do passado. E outro cheiro muito característico é o cheiro de velório. Aquele velório de antigamente, que você ia e era aquele cheiro forte de flores. Um cheiro estranho, como se fosse de pinho-sol misturado com flores. Gente, um cheiro bem estranho, sabe? Que me causou espécie, porque eu não estava mais acostumada a sentir aquele tipo de aroma, sabe? Mas eu entrei ali, uma igreja muito grande, tinha bastante gente, mas pelo local ser muito grande, aquelas pessoas ali, a quantidade deu a impressão de ser pouca gente, mas era bastante, sabe? Quando você começa assim a observar, muita gente estava ali com as rosas nas mãos e eu com a minha rosa ali embrulhada num papel de jornal, que onde eu comprei, o rapaz embrulhou num papel de jornal. Outra coisa que eu percebi é o óleo. Eu anotei aqui, tem o óleo que enquanto a pessoa está lá na frente, o bispo, ele está falando sobre milagres, sobre cura, o quanto é importante a gente buscar ajuda. E ele vai, parece um coach ali, né? Falando, não abrir a Bíblia. Era só dando esse tipo de incentivo, de procurar ajuda e tudo mais. Depois ele veio com um óleo, que ele disse que era um azeite ungido para passar na cabeça de todo mundo, né? E ele saiu ali passando, pingando na cabeça das pessoas e pingou também na minha cabeça e eu só observando ali, né? Os movimentos. Tinha pessoas que já eram constantes ali, que eu percebi, porque quando ele passava algum comando a pessoa já sabia o que tinha que fazer, eu ficava meio voando ainda. Então passou o óleo
depois ele voltou lá para o altar e continuou na mesma conversa, né? Falando sobre cura, sobre libertação, sobre o agir do inimigo na vida das pessoas e que muitas enfermidades são espirituais e não são físicas realmente. E aí ele fica lá na frente falando e observando as pessoas. Eu percebi que ele ficou olhando muito para mim. Sempre nessas reuniões, o bispo ele sempre escolhe algumas pessoas para expulsar demônio. E ele parece que achou alguma coisa em mim que ele ficou olhando para mim. E ele veio em minha direção. E aí, na hora que ele vem na direção da pessoa, as assistentes que estão lá dentro do templo, elas já entendem o que vai acontecer. Elas entendem que essa pessoa vai cair. Então, atrás de mim, eu percebi que se posicionaram duas mulheres, todas com aquele mesmo uniforme de lá do templo, né? De lá da igreja. E ele veio. E ele, um homem alto, moreno, forte, um senhor, acho que ele era baiano pelo sotaque dele, e ele colocou a mão na minha cabeça e começou a repreender as forças do inimigo, o maligno, e repreender e fazer aquela oração assim, bem agressiva. Sabe quando você nem consegue se concentrar na oração, porque é tanto grito, tanto berro? E eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, Senhor? E ele mandou eu ficar de pé. Veja, eu estava sentada. Ele poderia muito bem ter colocado a mão na minha cabeça e ter feito lá a oração dele do jeito que ele queria, né? Mas ele pediu para eu ficar de pé, eu fiquei. E na oração, esse homem empurrou tanto minha cabeça que eu não sei como eu não furei um buraco no chão e entrei. Só que depois dele apertar bem a minha cabeça para baixo, ele começou a empurrar para trás. Gente, eu costumo dizer uma coisa, ó. A gente precisa ter força nas pernas, porque se a gente não tiver, a gente cai. E eu falo isso não só de maneira literal, mas de todas as maneiras possível. Esse homem me empurrou, mas ele fazia a oração me empurrando com tanta força, e eu com os meus pés fixados no chão, pedindo força ao meu Deus para eu não cair ali, porque se eu caísse para trás, ia dar a impressão que eu estava endemoniada. E eu só pensava assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E aí, quando ele viu que eu não ia cair, porque eu não caí, e em certos momentos eu até sentia as mãos das mulheres que estavam atrás de mim puxando a minha roupa, puxando, me incentivando aí que tinha alguém atrás para me segurar. Eu sabia que tinha, mas eu não queria cair. Terminou a oração e ele disse que no final queria falar comigo. Aí eu disse, tá certo, bispo, com certeza, falo sim. E ele saiu dali, todo mundo ficou olhando, ele foi para outra pessoa, começou a orar ali, botou a mão, tá, a pessoa caiu. Depois foi para outra, passou a mão ali na cabeça, começou a orar, a pessoa, pum, caiu. Aí eu fui falar com ele, né, no final. Aí ele pediu para que eu levasse a rosa para casa, porque teve um momento ali que ele ungiu as rosas. E ele pediu para eu levar aquela rosa para casa e eu colocar no lugar mais alto da casa, no ponto mais alto da casa, e passar os 8 dias com aquela rosa nesse ponto alto, sem mexer nela, esquecer ela, deixar ela ali. E aí eu procurei o ponto mais alto da minha casa, eu queria botar na cumieira da casa, mas eu lembrei que eu moro agora no primeiro andar e tem laje, em cima tem outro andar, não tinha como eu subir lá em cima e deixar a rosa lá em cima, né? E depois para pegar, como era que eu ia pegar, né? Aí eu deixei no armário mais alto que tinha aqui na minha casa, que não tem mais ele, mas era o mais alto aqui. Botei em cima dele. E passou-se ali os 8 dias, ele passou também duas bolsinhas, parecendo bolsinha de Dudu, de geladinho, com a água transparente, para 2 sexta-feiras, quando eu fosse tomar banho com essas bolsas. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, tá parecendo os comandos dos rezadores, né? Porque quem já foi para um rezador sabe que ele passa banhos, ele passa umas coisas para tirar a enfermidade e tudo mais. Eu sei disso porque eu e a minha mãe, a gente sempre andou nesses lugares, né? Quando eu era adolescente. E aí eu fiquei naquela, sabe quando você conhece a verdade e você sabe que você está trilhando um caminho que não é o caminho que agrada a Deus? Eu fiz tudo que ele pediu. Tudo que esse bispo pediu, eu fiz. E na sexta-feira seguinte, eu voltei, levando a rosa, porque ele mandou levar a rosa, né? E lá foi todo o ritual novamente, ele fez uma oração. Já era outro bispo, não era o mesmo bispo da semana anterior.
E aí eu tinha que ir de novo, mais uma sexta-feira, levar outra rosa. E eu disse, quer saber, não vou mais, não vou mais. E não fui mais para essa igreja. Conversei com o ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde eu me batizei, né? Tinha me batizado há pouco tempo, que antes de ser ancião também é meu amigo, um grande amigo, porque foi através dele que eu entrei na Igreja Adventista, porque lá eu não conhecia ninguém, e foi através dele, né, que eu comecei a fazer amizade e conheci a Igreja Adventista. E eu conversei com ele, e ele me perguntou se eu ia de novo, e eu disse que não, que eu estava arrependida de ter ido, porque eu sabia que não era do querer de Deus. Passei mais um ano na luta, buscando o milagre, buscando a cura em Cristo Jesus, porque só Ele pode me salvar. E eu não preciso ver o meu Deus fisicamente, não é? Porque a Bíblia diz que nós devemos buscá-lo em espírito e em verdade. E as pessoas que elas procuram esse tipo de tratamento, né, seja na igreja universal, seja em algum rezador, elas querem ver as coisas, elas querem tocar esses amuletos como o óleo, a rosa. Essas coisas fazem com que a fé dos cristãos elas sejam aguçadas, mas a Bíblia Sagrada nos ensina que não é assim que Deus deseja fortalecer a nossa fé, muito pelo contrário, devemos buscá-lo em espírito e em verdade. E aí não fui mais para essa igreja e decidi então ficar só em oração. Passado-se algum tempo eu fiz mais terapias e passados alguns meses aconteceu algo comigo sobrenatural, e eu tenho muito prazer em relatar isso. Eu estava deitada na minha cama, meu esposo já estava dormindo e eu deitei do lado dele. E aí eu fechei o olho, estava tudo escuro, porque a gente dorme com as luzes apagadas, meu esposo já estava dormindo e de repente eu vi o céu se abrir sobre mim. E não era um céu azul com nuvens brancas e tudo mais, não, era um céu como se fosse meio cor de rosa, como se fosse meio um tom meio avermelhado, meio rosa, não sei, e se abriu diante de mim. Sabe quando tá no outono e aquelas árvores que dão as flores rosa, elas ficam cheias e caem no chão, não sei o nome daquelas rosas, daquelas flores, mas era mais ou menos daquela cor. E eu podia ver as nuvens e o céu aberto sobre a nossa cama. E eu não estava com os meus olhos abertos, eu estava com os meus olhos físicos fechados. E isso se abriu diante de mim e era uma claridade muito grande. Sabe quando você enxerga com os olhos da fé? Pois é, e eu não estava dormindo. E eu escutei claramente uma voz que disse assim: o que tens para pedir, pedes agora. Foi isso que a voz disse para mim. O que tens para pedir, pedes agora. E eu pedi a cura. Eu pedi a Deus que Ele me desse a cura. E ali eu adormeci. E no dia seguinte eu já me senti mais leve. Eu me senti diferente, sabe? Quando você sente como se um fardo tivesse saído das suas costas. Senti as minhas pernas leves, os pés leves. Porque quem tem um problema da fascite plantar, ao acordar pela manhã e colocar as plantas do pé no chão ou na sandália, seja onde for, você já se levanta sentindo dor. Basta colocar o pé no chão que você já sente dor. E naquele dia eu me senti flutuando pela manhã quando eu acordei. E eu não disse nada ao meu esposo. Deixei que passasse alguns dias para falar para ele. E eu contei para ele. E eu sou muito emotiva, né? E quando eu fui contar para ele, já contei chorando. E fiquei muito feliz, porque Deus me curou. E eu não precisei de flores, eu não precisei de água benzida, não precisei de óleo ungido. Deus me curou com a sua infinita graça e misericórdia, mesmo sem eu merecer, mesmo eu sendo uma pecadora miserável, que erra o tempo todo. Ele me curou.
Louvado seja Deus, porque a cura veio, o Senhor me curou, porque Ele é o médico dos médicos e o diagnóstico final só vem dEle. E sabe, quando nós procuramos o nosso Deus com o coração sincero, com o coração ali quebrantado, Ele é fiel e justo para nos sondar e nos responder às nossas petições de acordo com o seu querer. Sabe, ao entrar naquela igreja, na Universal, eu percebi o assunto mais forte dali é o dinheiro, porque o tempo todo, além de falar da cura e da libertação, muito foi pregado ali sobre dinheiro. E sabe, tudo serve de experiência para cada um de nós, tudo serve de aprendizado, não é isso? E eu tô postando esse vídeo aqui porque talvez você esteja passando por uma enfermidade e você esteja pensando em buscar outros meios para se livrar dela. Procure os meios que te levam a Cristo Jesus, porque se você conseguir a cura, mas você estiver contra a vontade do Senhor, de nada te adiantará, porque a Bíblia diz que a gente pode ganhar o mundo inteiro, mas se a gente perder a nossa própria alma, e aí? Como ficamos? O que vale mais? A felicidade nesse mundo temporário, ou o que vale mais? Será que é a nossa vida eterna com Jesus Cristo? Eu fico com a segunda opção. Embora seja um mundo de sofrimento, é um mundo passageiro. E o que nós fazemos aqui é o que determina se estaremos com Cristo na primeira ou na segunda ressurreição. Eu quero fazer parte da primeira. E você? Eu fico muito feliz que esse testemunho ele possa ter alcançado você no dia de hoje. E tenha certeza absoluta que não foi por acaso que Deus enviou esse testemunho até você hoje. Ele quer falar ao teu coração, seja por meio de algo que você está buscando, que Ele não está aprovando, ou seja por algo que você está pensando em fazer, que você sabe que não é da vontade de Deus. Ore ao Senhor e Ele vai responder às tuas dúvidas e às tuas petições. Amém? Que Deus te abençoe a tua vida, a tua saúde e a saúde da tua família. E até o próximo testemunho, se assim Deus nos permitir. Amém? Amém.